de agradecer a presença de todos e de todas, do Giovanil, do Deodato, do Guilherme, do Acrísio, que teve que sair, justificou aqui, do Pimentel, do Cícero, da Lara, do Dr. Vicente, nossos também combatentes, e a todos vocês que tiraram essa manhã de tarde para vir conversar sobre o processo de educação no município de Fortaleza. Eu estava lembrando aqui, quando a gente, em 2004, pelo fato de eu ser professora, ter sido filha de professora, que foi diretora de escola pública muitos anos, então eu vivi esse ambiente dentro de casa, e posteriormente ser professora, conviver com muita gente do magistério. Quando a gente assumiu em 2004, a gente sabia que tinha um mundo pela frente. Quando fui vereadora, nós criamos a Comissão Interinstitucional de Fiscalização da Matrícula. Naquela época estava havendo aquele momento que era a inclusão. Todo mundo fazendo uma força-tarefa nacional, que foi o Plano Decenal de Educação para Todos, que era as pessoas irem para dentro da escola. E eu lembro que na condição de presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza, nós fizemos uma articulação com o Ministério Público na época e começamos a fiscalizar não só se todas as crianças com faixa etária para a educação fundamental estavam matriculadas, mas também a condição dessas escolas. E fazíamos periodicamente relatórios. E a gente encontrava de tudo. Tinha na época os chamados anexos, né, que hoje são muito poucos em outras condições, mas existiam os anexos. E a gente chegou a encontrar numa escola no Pirambu, uma porta de geladeira entre duas carteiras escolares funcionando como lousa. Como a gente também chegou em muitos locais onde a gente ia nas escolas e a cozinha da escola era completamente mofada e a merenda escolar com data vencida. Eu me lembro que eu mesmo peguei um desses gêneros alimentícios, levei para a Câmara para mostrar que estava vencida aquela alimentação para os alunos. Hoje, mesmo com esse desmonte feito pela atual administração, a gente sabe que a realidade em relação ao que a gente pegou é outra completamente diferente. Quando nós assumimos o governo, tinha uma tarefa enorme que era, acima de tudo, investir no capital humano, investir nas pessoas que estavam, porque a educação, ela está provada no mundo inteiro que ela precisa das condições efetivas para se materializar, mas que, acima de tudo, ela depende dos profissionais, homens e mulheres do magistério. São essas pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. Ou seja, quantos de nós não tem professores que passaram pelas nossas vidas referências para o resto da vida? E acho que essa responsabilidade ela se acumula mais ainda em se tratando da rede pública municipal, onde muitos jovens, por não, inclusive, terem condições de estar em instituições privadas, precisam da escola pública. Por isso, buscar sempre a qualidade da escola pública é uma missão nossa. E eu queria destacar aqui, dentro desses pontos, um resumo rápido aqui que o Alfredo sistematizou de conquistas que nós tivemos. Porque está provado o seguinte: a educação é fundamental você ter o senso, o sentimento, a formação. Mas, por outro lado, também para você ser um gestor da educação é preciso também muita coragem, né? Coragem que nunca faltou à nossa secretária municipal de educação, Ana Maria Fontinelli, durante o período que foi a nossa secretária, professora também, a gente teve que avançar em muita coisa, posteriormente o Elmano, quando a Ana foi para a saúde, mas a gente teve que fazer muitos investimentos que a maioria da sociedade reconhecia, mas uma minoria que não tem um filho na escola pública tinha muita dificuldade de ver. Então eu queria citar aqui, por exemplo, e é importante que a gente saiba a dimensão, Pimentel, dessa rede de Fortaleza. Nós temos a maior rede do Nordeste e a quarta rede pública do país. São 456 unidades escolares, mais de 220 mil alunos. Com isso, nós tínhamos primeiro que fazer a máquina da educação se movimentar. Ou seja, não existe a educação somente com os alunos. O professor se torna fundamental, o servidor público da escola se torna fundamental e também os pais e mães de alunos. E daí nós começamos um processo de participação popular na educação que foi radicalizado.
com a formação do Fórum dos Conselhos Escolares, que reunia sistematicamente mais de 1.500 professores, servidores, alunos e pais de alunos. Então, fizemos a primeira Conferência Municipal de Educação em 2007, fizemos o Plano Municipal de Educação em 2008, o Conselho Municipal de Educação, que funcionava plenamente, e o Fórum dos Conselhos, como eu já falei anteriormente. Os alunos, na nossa época, recebiam, sem estar tendo que ficar fazendo apelo ao atual prefeito, que o fardamento agora só é para quem entra na rede novato, e se eu tiver com a farda estragada, eu vou ter que ficar, porque não vai ter farda só para quem entra. Mas a gente... Se ele crescer. Se o menino crescer, o sapato não dá. Os alunos recebiam fardamento completo, com a mochila, o tênis e a agenda. E a gente sabe que isso faz uma grande diferença na hora dos alunos irem para a escola. Na hora de todo mundo se apresentar na escola da mesma forma. Isso faz uma grande diferença. Tivemos a educação de tempo integral, 26.780 alunos, quase 27 mil alunos em tempo integral em 194 escolas, com acesso ao esporte, à biblioteca, à robótica, artes e inclusão digital. É bom que se diga isso, porque a atual administração quer dizer que a educação de tempo integral é uma conquista deles. Isso é uma mentira, como tantas outras que estão sendo apregoadas por aí. Só que são compreensões diferenciadas e, digamos assim, de criar bolsões, digamos assim, ilhas de educação de ensino de tempo integral, quando na verdade a gente acha que isso deve ser perseguido por todas as escolas num grau de capilaridade outro. Então, avançar nisso, para nós, é fundamental nesse nosso novo programa de governo. Transporte gratuito. Você ouvia falar em transporte gratuito na rede? Ao contrário, eu lembro como vereadora, a gente brigava para que as crianças que morassem perto da escola, pelo menos o que o ECA fala em 1 quilômetro, mas elas conseguissem vagas nas escolas, muitas vezes que estavam com as vagas lotadas. O que nós fizemos? Além da gente buscar todos os alunos que estudassem o mais próximo da casa possível, quando isso não era possível, por algum momento, ou uma mudança da família, etc e tal, nós recuperamos a CTC para ela ser uma companhia de transporte escolar, transportando diariamente mais de 10 mil alunos, todo dia, de manhã e de tarde. Ou seja, é difícil imaginar hoje que essa conquista se perca. Os pais e as mães não deixam mais. Não, eu tô aqui. Pais e mães não deixam mais que se acabe. Muito bem. Ou seja, mas isso daí era impensável antes do nosso governo. A carteira estudantil vivia sob ameaça todo ano, era briga, era confusão, queima a prefeitura, joga pedra, vai, faz e acontece. As carteiras estudantis deixaram de ser um problema, como elas nunca foram de fato, mas o governo transformava, e virou uma carteira estudantil com a meia sem limites, como sempre quiseram limitar. Fortaleza das poucas cidades no Brasil que não tem esse limite, onde 473 mil estudantes das redes municipal, estadual e federal e 120 mil alunos da rede privada de ensino contam com esse benefício, e nós só consolidamos esse direito através da EduFol. Excelência na qualidade da merenda escolar. Aí eu tenho que, de fato, registrar o empenho da Ana Maria Fontinelli, porque lidar com 220 mil crianças diariamente se alimentando 3 vezes na escola fundamental e 5 vezes nas creches não é pouca coisa. É você ter isso como meta, é você ter isso como, de fato, um objetivo. Porque a tendência é você ter o quê? Alimentos que não são alimentos condizentes com a nutrição de um adolescente. É o quê? É o enlatado, é o que é mais fácil. Nós contrariamos essa lógica e estabelecemos uma qualidade da merenda escolar que os pais e as mães várias vezes me abordavam para dizer que, como não tinham condições de ter todos os nutrientes em casa, estavam extremamente seguros de saber que o aluno na escola, ele estava recebendo a alimentação adequada para o crescimento dele. Muitas e muitas vezes eu fui abordada. Ou seja, são 5 refeições diárias nas 139 creches. Lembrando que quando nós assumimos em 2005, eram apenas 55 creches. Ou seja, nós chegamos a 139 até o final do nosso governo. Políticas 55 fechadas, praticamente todas, como você assume. 55 e fechadas, exatamente. Fechadas porque tinha aquela história da cogestão, não sei o que não se tinha padrão, um padrão exatamente profissional para a direção dessas creches, e virava meio que uma gambiarra, né? Que estão tentando que volte, é bom que se diga, né? Não é isso, Guilherme? Está voltando as gambiarras aí para poder
para poder envolver outros interesses aí e, ao mesmo tempo, descaracterizar a profissionalização da creche. E com o núcleo pedagógico, etc. e tal. A política de acessibilidade escolar chegou a 45 escolas municipais, ou seja, quando nós assumimos em 2004, restringe a 184 alunos, viu, Rubinho? Com deficiência física, de pessoas com deficiência, eram 184 em 2004. Nós chegamos a quase, aliás, a 2.600 alunos, porque nós fizemos chamada pública e, ao mesmo tempo, oferecendo as condições para essas crianças irem para as escolas. Valorização do magistério, ou seja, como eu disse, professor, professora, digamos assim, é o componente número 1 de uma qualidade da escola. Então, houve a incorporação dos aditivos, que desde que eu era vereadora, que era um sonho e, ao mesmo tempo, uma luta dos professores. E nós, sem muitos transtornos, logo no início do governo, nós incorporamos os aditivos para os professores que tinham direito. Qualificação profissional, não perdemos de vista isso, inclusive usando o IMPA muitas vezes para esses cursos dos nossos professores. Concurso público efetivou 2.101 carros que foram preenchidos. Criamos, pela primeira vez na história de Fortaleza, o plano de carros, carreira e salário para quase 10 mil professores da rede municipal, depois de longos debates, de muitas conquistas, 8.856 promoções por titulação, 7.076 progressões por qualificação, porque antes a fila, vocês sabem que não era respeitada, né? Era do amigo do fulano, do Beltrano, do amigo do vereador, não sei o que, etc e tal. Era assim que era a promoção e a progressão, muitas vezes era feita desse jeito. Não existia uma fila e, ao mesmo tempo, não se respeitava, muitas vezes, o tempo de trabalho. Extinguimos as aulas aos sábados, tentando melhorar a qualidade de vida dos professores para se dedicar mais à sala de aula e, ao mesmo tempo, ao estudo, que também era uma luta antiga. Disponibilização de um computador para cada supervisor, orientador e técnico do magistério. Demos em 2011 o 13º integral em dezembro, além dos 40% que foram antecipados em junho de 2011. Abono salarial. E diga-se de passagem, 2011 não era ano eleitoral. E agora o outro está se rasgando e se matando aí, porque é ano eleitoral. Em 2011, nós fizemos isso porque, naquele momento, como o Fundeb, nós estávamos com uma boa política em 2011. Remuneração do professor de 2005 a 2011, um ganho real de mais de 80% acima da inflação. Folha mensal saltou de 13 milhões em 2004 para 30 milhões em 2011 de pagamento da educação. Informatização da matrícula e da lotação de professores. Matrícula e lotação dos professores foi integralmente informatizada no nosso período. Política de recuperação, aquisição e novas edificações da estrutura física patrimonial da rede pública, ou seja, em 84 meses nós chegamos a 900 salas de aula, 287 escolas reformadas e ampliadas, 80 novas escolas criadas, 49 foram compradas da iniciativa privada e 31 foi construída no padrão MEC, tirando do chão. Além de 188 novas bibliotecas. Aquisição de 263 mil livros para pesquisa e estudo dos nossos alunos, que infelizmente não estão podendo ter acesso porque as bibliotecas estão fechadas desde que o atual prefeito assumiu. Então, eu digo muito que talvez seja um dos maiores crimes praticados contra a nossa juventude em termos de educação. Hoje o jovem não tem acesso à biblioteca e não tem acesso ao laboratório de informática. No mundo que a gente vive hoje, repleto de informações todas a partir da informática. Então isso, assim, eu acho de uma irresponsabilidade. Agora pode ser que ele corra, como ele está fazendo agora, para fazer de conta que vai abrir. Porque agora a política é essa política da enganação. Então tem que ficar ligado nisso para denunciar na hora certa. E por fim, se a gente for fazer uma estatística, nós vamos ver que 3 escolas foram reformadas a cada mês do governo, ou seja, 103 livros foram comprados por cada dia de governo. Os anexos escolares foram reduzidos em 75%, ou seja, eram 155 anexos existentes em 2004, restaram 38 ao final de 2011. Também gostaria, com relação às bibliotecas, que eu acho importante a gente ficar com esse mantra da biblioteca, porque isso é uma coisa muito importante. As 68 novas bibliotecas foram criadas, mas também criamos, porque não tinha em todas as escolas,
o laboratório de informática. A maioria das escolas não tinha e precisava de professor para ficar disponibilizado para lá, que era também uma luta dos professores. E agora, simplesmente, fecharam. Em 2004 eram 160 bibliotecas e em 2011 eram 228, registrando um incremento de 42,5% a mais de bibliotecas na rede. Bolsa Família e taxa de permanência escolar. A taxa de abandono da escola caiu de 11,4 para 5,6 em 2010, praticamente a metade em 6 anos. A taxa de reprovação dos alunos caiu de 16,7% em 2004 para 12,8% em 2010. E a taxa de aprovação subiu de 71,9% em 2004 para 81,6% em 2010. Ou seja, nesse mesmo período, a taxa de permanência durante o ano saltou de 86,2% para 92,3%, refletindo um incremento de 6,1% na permanência das nossas crianças na escola. Ou seja, fizemos tudo? Não. Tínhamos muito para fazer? Muito. É um processo, não se resgata uma educação num mundo gigantesco, que é esse mundo de 220 mil alunos da noite para o dia. Mas é preciso ter meta, é preciso a gente não ficar só maquiando a realidade. Porque a gente sabe que com pouco, com muita força de vontade, com pouco, se consegue, de fato, criar uma educação transformadora. Como diz o Paulo Freire, a educação é um ato político. Portanto, acho que, como é um ato político, a gente lembra, há um tempo atrás, que a gente dizia o seguinte, que era como se ouvir isso no Brasil, quando eu era criança, depois, quando cheguei na prefeitura, que dizia o seguinte, que a melhor coisa para os governantes era o povo que tivesse uma educação rasa. Ou seja, uma educação formal, ao ponto de que seja tão formal que ela não chega na alma, ela fica na superficialidade. Quando o governo Lula, depois posteriormente o governo Dilma, quando o nosso governo assumiu, a gente enfrentou a educação como um processo de transformação da alma. E daí ser um ato político. Por isso eu acho que essas diferenças e todas as propostas que a Lara me colocou aqui, que a gente precisa resgatar, precisa continuar cobrando, que eu não sei o que foi que houve com a direção do sindicato, que era tão valente na época do nosso governo. A direção do sindicato, sem fazer crítica, porque eu nem estou acompanhando direito quem é que dá ou quem deixa de dar, mas me surpreende que nós, em 2006, travamos uma luta para conquistar o dinheiro que a gente vinha perdendo do Fundef. Uma luta grande, temos 300 milhões nessa atual administração, 60% era dos professores. Cadê o sindicato para poder fazer? Se fosse no nosso governo, eu acho que passava um ano de greve. Então é preciso que a gente entenda, né? Do Sindiúde, todos nós aqui, de uma forma ou de outra, somos Zezé, a Meda que eu estou vendo ali, e várias. Olha, nós defendemos o Sindiúde há muito tempo. O Sindiúde que conseguisse se organizar e ser, de fato, a representatividade dos professores e professoras. Mas, de fato, eu não consegui entender, inclusive quando o irmão do ex-governador foi secretário do município, que simplesmente passou pouco tempo e ia fazer isso, aquilo, não fez nada, absolutamente nada, humilhou o professor que eu soube, que a gente chegou, foi humilhada, e eu não vi a valentia dessas pessoas que eram tão de linha de frente na nossa época. Tem alguma coisa errada aí. E aí a base dos professores não pode pagar por alguma coisa que ninguém sabe o que está acontecendo. Se o pessoal entrou em crise existencial, se o que está havendo. Eu acho que isso aí... Então, assim, eu acho que... eu espero que para finalizar, que os nossos dirigentes, né, os dirigentes que a gente a vida toda apostou neles e tal, e que parece que não sei o que é que andar, se foram cuidar da vida ou o que é que foram fazer, mas o que eu acho é o seguinte, temos que saber que estamos construindo junto um processo que não foi construído nesse governo que está aí, bem diferente do primeiro momento nosso, mas que agora nós vamos avançar. E é fundamental que os professores tenham direito, por ser uma categoria combativa, com uma categoria preparada, uma formação intelectual diferenciada, porque são preparados para serem professores, não merece ter um sindicato que não esteja à altura dos interesses. A presença de vocês e dizer para vocês que ninguém olha para o
sindicato de professor é o último da escala que pode ser acomodado. Não vou dizer pelego, porque de fato eu não sei quem está na direção do sindicato. Não posso ser injusta, mas acomodado ou ainda no processo de... Porque assim, eu só fico imaginando a demarcação conosco, é porque a gente queria fazer as coisas para os professores, por isso é que teve tantos processos. Porque vocês pensam que eu não sou cobrada onde eu ando? O pessoal diz assim, olha Elisene, eu governo não sei quantas greves de professor. Agora, esse governo teve quantas? Tudo verdinho, Aí eu pergunto. Aí por quê? Por que que me preocupa? Preocupa porque as pessoas jogam como se eu tivesse, com todas essas conquistas, como se eu fosse responsável por estar, tipo, eu não estava, digamos, satisfazendo a categoria do ponto de vista profissional como deveria. E na verdade não foi isso. Essas conquistas aconteceram no nosso governo. Aliás, esse prefeito que está aí é que tirou 300 milhões que era do 60% do professor e 40% eles deviam ter usado, sabe o quê? Para abrir o laboratório de informática e para abrir as bibliotecas. E assim eu termino, gente, dizendo o seguinte: vocês têm um papel fundamental, porque além de serem formadores de opinião, a gente sabe o quanto o professor é importante na formação individual e ao mesmo tempo no entorno do aluno. Os pais, os colegas, etc. Portanto, eu quero contar com vocês. Essa luta não será uma luta fácil, vai ser uma campanha muito difícil, dura, mas eu tenho certeza que, como educar o ato político, de política, a gente entende da política transformadora, não é a política do negócio, do faz de conta, essa política que está desgastada aí, que estão querendo o tempo todo nos afastar. Nós defendemos a verdadeira política, a política que é feita com coração, com alma, com força, e é essa que nós vamos mostrar para a população, mostrando tudo que a gente conseguiu e o que a gente ainda vai conseguir pelas coisas. Um grande abraço a todos.